Olá, olá, estamos de volta. Vamos resolver mais um exercício agora. Nesse caso aqui, a gente tem um pórtico, né, que tem duas forças concentradas aqui em cima, de 50 newtons cada uma. Elas estão distribuídas aqui de forma mais ou menos simétrica, né, 3 metros de distância cada uma aqui. E a gente tem uma força distribuída, essas duas são concentradas, essa é distribuída, porém não constante, né? Crescente, à medida que a gente vai andando, subindo o x, ela vai crescendo. Então, não sendo uma força constante, isso muda um pouco a equação que a gente tem que usar aqui. A gente tem uma outra força concentrada aqui de 100 newtons nessa outra viga. E aqui as dimensões, né? 3 metros de distância aqui, 3 aqui, mais 3 aqui, depois 3 aqui, 3 aqui. Então são 6 de altura por 9 de largura. Bem, para variar, o que a gente tem que fazer aqui primeiro, antes de tudo, é calcular as reações que ocorrem aqui e aqui, né? São duas reações aqui, uma reação aqui. Então, vamos lá, né? A gente tem então, para começar, que determinar as reações que vão ocorrer aqui, aqui e aqui, né? Então, a gente tem que fazer o equilíbrio desse sistema. Vamos colocar alguns nomes aqui, vamos chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto B, isso aqui vai ser o ponto C e esse vai ser o ponto D. Naturalmente, então nós vamos ter aqui a força AY, a força AX e a força DY. E um sistema de coordenadas, né, para variar, positivo nessas direções aqui. Bem, então, o que a gente faz? A gente faz somatória de forças, né? A gente vai ter a somatória de forças na direção x igual a zero. A gente tem que ter a somatória de forças na direção y igual a zero. E a somatória de forças de momentos igual a zero. Bem, aqui tem um elemento, como tinha no outro caso, que é associado a essa força distribuída, certo? Essa força distribuída a gente tem que substituí-la por uma força equivalente, né? Nesse caso aqui, essa força equivalente tem a magnitude da área do triângulo, certo? A área desse triângulo é a base dele, que é de 6 metros, e a altura dele, que é de 10 metros. Repara que a força começa com 0 e termina com 10, né? Ela vai crescendo de 0 até 10. Então, base de 6 vezes altura de 10, dividido por 2. Então, isso vai dar 60 dividido por 2, que é 30. Então, aqui a gente vai ter uma força de 30 para a direita. E essa força ela é aplicada no centroide do triângulo. O centroide do triângulo fica a 2/3 de distância do ponto do ângulo mais agudo aqui do triângulo, né? Então, no caso, vai ficar aproximadamente aqui. 2/3 de 6 são 4, né? 4 dividido por 3, ou melhor, 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 vai estar aproximadamente aqui, né? Então, aqui nesse ponto, a gente vai ter que colocar uma força equivalente de 30 newtons, certo? Vou colocar ela aqui numa cor um pouco diferente para a gente saber que a gente está falando da força equivalente, né? Vou colocar ela aqui assim. A gente tem aqui 30 newtons e essa distância 4 e essa distância 2 metros. Ok, então agora a gente pode retornar a nossa somatória de forças. A gente estava fazendo a somatória de forças, pode começar fazendo a somatória de forças na direção x. O que a gente tem de força na direção x? A gente tem a força AX, certo? A gente tem essa força equivalente aqui e a gente tem essa força de 100 newtons, certo? Então nós vamos ter aqui o que? Nós vamos ter AX, direção positiva, que eu estou supondo, certo? Mais 30, direção positiva, que eu sei, né? Porque isso é um dado do problema, menos 100,
que eu também sei, a direção negativa, né? A força está aqui na direção negativa, isso aqui vai ser igual a zero. Então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter AX igual a 100 menos 30, que é igual a 70 newtons. Positivo, né? Esse positivo aqui, então, significa o quê? Significa que a X está na direção que foi suposta inicialmente pela seta que foi colocada aqui. Então, essa força AX ela é para a direita, certo? Agora a gente faz a somatória de forças na direção Y. Somatória de forças na direção Y vai ser igual ao quê? A gente tem o que aqui na direção Y? A gente tem AY, a gente tem DY e a gente tem essas duas forças concentradas aqui. Então, nós vamos ter AY mais DY menos 50, porque elas estão na direção negativa, menos 50 igual a zero. Ou seja, nós vamos ter AY mais DY igual a 100 newtons. Não dá ainda para poder saber cada uma delas, a gente tem que fazer aqui um equilíbrio de momento, certo? Vamos escolher para poder fazer o equilíbrio de momento o ponto A. Nesse ponto A, o momento é zero, porque isso aqui é uma articulação, certo? Então, a gente não tem nenhum momento aplicado em nenhuma parte aqui, então os únicos momentos aqui nesse pórtico são os momentos causados pelas forças, né? Fazendo o momento em torno ao ponto A, quais as forças que eu vou ter aqui causando o momento? Eu vou ter essa força de 30 newtons, eu vou ter essas duas forças de 50 newtons, eu vou ter essa força de 100 newtons e essa força dy, que na hora que eu escrever a equação é justamente a força que eu vou encontrar, né? Então, fazendo o somatório de forças, o somatório de momentos em torno ao ponto A, a gente vai ter, primeiro, a força aqui de 30 newtons. Essa força de 30 newtons está distante 4 metros, certo? E ela tende a girar o sistema na direção, né? Olha aqui, ó, ela tende a girar o sistema na direção positiva, certo? Então, nós vamos ter aqui 4 vezes 30, direção positiva. Da mesma forma, as forças de 50 newtons. Né? Essa força de 50 newtons, a gente traz ela aqui para a reta de ação dela e coloca ela aqui embaixo, né? Representa ela aqui, ela tende a gerar esse sistema também na direção positiva, certo? A mesma coisa vai valer para essa força aqui. A diferença é que essa força aqui, olha só, ela está com um braço de 3 metros. Já essa força aqui tem um braço de 6 metros, certo? Então, nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter mais 3 vezes 50 mais 6 vezes 50. Depois a gente tem essa força de 100 newtons, certo? Essa força de 100 newtons, olha só, ela aplicada aqui, ela tende a fazer o sistema girar no sentido negativo, certo? Então, e ela está a 3 metros de altura, né? Essa distância aqui, ó, certo? 3 metros. Então, a gente vai ter menos 3 vezes 100, e por fim a gente tem a força dy aqui, que está a 9 metros de distância e tende a fazer o sistema girar também na direção negativa, certo? Então aqui nós vamos ter menos 9 dy igual a zero. Resolvendo isso aqui, passando o dy para o lado de cá e escrevendo a equação da direita para a esquerda, nós vamos ter 9 dy igual a 4 vezes 30, 120. 3 vezes 50, 150. 6 vezes 50, 300. 3 vezes 100 menos 300 igual a nada. É o dy que a gente precisa achar. Esse 300 e esse 300 vão embora. Então, 9 dy vai ser igual a 270. Ou seja, dy vai ser igual a 270 dividido por 9 é igual a 30 newtons. Certo? O resultado positivo
9 vezes 3, 27, resultado positivo, indica o quê? Indica que a direção suposta pela seta, a direção que a seta está indicando aqui no desenho, é a direção que a força efetivamente acontece. Então, dy vale 30 newtons na direção para cima, certo? E com isso a gente pode voltar nessa equação aqui, certo? Reescrevê-la usando o valor que a gente já sabe de dy, nós vamos ter AY igual a 100 menos dy, que é igual a 100 menos 30, que é igual a 70 newtons. Também positivo, também na direção suposta pela seta que a gente colocou inicialmente, certo? Com isso a gente equilibra o pórtico, achando as reações de apoio, e com essas reações de apoio agora a gente consegue avançar na resolução do problema, que é determinar o estado de cada elemento da estrutura, certo? Então nós vamos agora passar para a análise desse primeiro elemento aqui. Nós vamos determinar as forças que ocorrem, nós vamos reequilibrá-lo, né? Determinando as forças que vão ocorrer nessa extremidade aqui, considerando que essa extremidade está engastada na viga de cima, na viga BC, certo? Então, redesenhando aqui aquela situação, a gente vai ter, agora o desenho já não vai ficar mais tão certinho, mas nós vamos ter aqui então uma força que a gente conhece o valor dela, certo? Que é a força que a gente acabou de calcular, de 30 newtons, certo? Não, 70 newtons. Aqui uma força também que a gente acabou de calcular, que é de 70, que é o AX, certo? A gente tem a força equivalente àquela força distribuída aqui de 30 newtons, ela está a 4 metros de altura. E aqui, nessa extremidade, vão aparecer as três incógnitas que a gente precisa determinar, né? Vamos chamar aqui Bx, By e um momento Mb, certo? O procedimento aqui é perfeitamente análogo ao que a gente fez no outro caso, certo? A gente vai fazer somatórias de força, somatória de força na direção x. A gente tem na direção x a força de 70, a força de 30 e a força Bx, certo? Então nós vamos ter aqui 70 mais 30 mais Bx igual a zero. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar Bx igual a menos 70 menos 30, que vai ser igual a menos 100 newtons. O resultado negativo significa o quê? Significa que a direção que eu supus para Bx aqui deve ser invertida. Bx, na verdade, está para a esquerda, certo? Então, para poder não esquecer, vou colocar aqui Bx igual a 100 newtons para a esquerda, certo? No caso do equilíbrio de força em Y, somatória de força em Y, a gente tem o quê? A gente tem a força de 70 newtons e a gente tem o By aqui em cima que a gente quer saber, né? Então, nós vamos ter simplesmente 70 mais By igual a zero. Isso aqui é facilmente resolvível, né? By vai ser igual a menos 70 newtons, ou seja, By igual a 70 newtons para baixo. Para baixo por quê? Porque eu supus que ele fosse para cima e achei um resultado negativo, né? Isso me diz que então a força é para baixo. Depois a gente tem que achar o momento Mb. Eu posso escolher qualquer ponto para poder fazer um equilíbrio de momentos, certo? Vamos pegar o ponto, esse mesmo ponto A aqui, né? Pegando o ponto A, a gente vai ter o quê? A gente vai ter somatória
de momentos em torno ao ponto A vai ser igual ao quê? O que eu tenho aqui de momento? Eu tenho essa força causando um momento positivo, certo? Ela está a 4 metros de distância. Eu tenho Bx causando também um momento. Nesse caso aqui, o Bx está causando um momento positivo, segundo a direção da seta, mas se eu mantiver a seta nessa direção, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, né? Uma seta nessa direção, Bx vale menos 100, certo? E eu tenho o próprio momento MB mesmo, né? Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou ter 4 vezes 30, certo? Aí, considerando o Bx, eu vou ter menos 6 vezes 100, mais MB igual a 0. Isso aqui vai me dar o quê? Isso vai me dar MB igual a 600 menos 120, que é igual a quanto? Que é igual a 480. Certo? Esse resultado positivo aí significa o quê? Significa que a direção do momento suposta aqui é a direção que ele efetivamente ocorre, certo? Momento Newton-metro. Então, eu vou escrever aqui MB igual a 480 Newton-metro na direção horária. Ok? Então, está equilibrado essa viga. A gente pode partir já para a próxima viga. Essa coluna está equilibrada, a gente pode partir para o próximo elemento, né, o elemento BC. Lembrando que isso aqui é o ponto A, isso aqui é o ponto B. Então, agora a gente vai fazer o caso do elemento BC. Né? O elemento BC, a gente tem o quê? A gente tem uma força aqui de 50, que a gente já sabe. A gente tem aqui uma outra força de 50. A gente quer saber o quê? A gente quer saber a força que vai ocorrer aqui no ponto C, Cx, a força que vai ocorrer aqui, Cy, e o momento que vai ocorrer aqui, Mc. A gente acabou de calcular a força By. A gente viu que a força By, efetivamente, ela ocorre para baixo, certo? Ela está aqui, ela ocorre para baixo. Então, por reação, na viga aqui, ela está para cima, certo? Então, essa força aqui, ela é de 70 newtons. Da mesma forma, a força Bx, a gente viu aqui que ela é para a esquerda, certo? 100 newtons para a esquerda. Então, por reação, nessa viga aqui, ela vai estar para a direita, no sentido contrário. E a gente viu que o momento em B é horário, certo? Então, por reação, aqui ele vai estar anti-horário. Então, vamos colocar o momento aqui, anti-horário, de 480 newtons-metro, certo? E aí é o mesmo procedimento de novo. Aqui agora a gente vai equilibrar essa viga, né? Então, nós vamos ter a somatória de força na direção x, somatória de força na direção y e somatória de momento. Né? Então, a somatória de força na direção x eu tenho a força de 100 newtons aqui e Cx, certo? Então, eu vou ter aqui simplesmente 100 mais Cx igual a 0, ou seja, Cx igual a menos 100 newtons. Ou seja, Cx é igual a 100 newtons para a esquerda, certo? É natural a gente ver isso, que tem que equilibrar essa força aqui, não tem mais nenhuma outra força, certo? Depois, fazendo a somatória de forças na direção y, o que a gente tem? A gente tem a força de 70 aqui positiva, essas duas forças de 50 positiva e essa força Cy que a gente está supondo positiva inicialmente. Né? Então, a gente tem 70 menos 50
menos 50 mais CY igual a zero. Isso aqui vai me dar CY igual menos 50 vai dar menos 100, passando por lado de lá 100, 70 passando de lá, menos 70 é igual a 30. Positivo, certo? Positivo significa o quê? Significa que CY está na direção suposta pelo vetor ou pela seta que a gente colocou lá em cima. Por fim, a gente tem que fazer aqui o equilíbrio de momento, né? Vamos pegar o ponto B aqui, fazer o momento aqui em torno do ponto B. O que a gente tem aqui fazendo o momento? A gente tem um momento de 480 Nm, a gente tem MC e a gente tem as forças de 50 e CY. Né? O momento 480 está na direção negativa, as duas forças de 50 vão fazer momento na direção positiva, a força CY vai fazer momento na direção negativa e MC a gente está supondo na direção positiva, certo? Então, fazendo a somatória de momento, a gente vai ter menos 480, certo? Que é o primeiro, mais, lembrando que essas distâncias são de 3 metros, certo? Mais 3 vezes 50, mais 6 vezes 50, menos 9 CY, mais MC. O CY a gente já pode substituir pelo valor que a gente acabou de calcular, né? A gente achou CY igual a 30, né? Então aqui vai ser menos 9 vezes 30, certo? Mais MC. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, isso aqui é igual a zero, né? Então, isso vai ser menos 480 mais 150 mais 300 menos 270 mais MC igual a zero. Ou seja, MC vai ser igual a 480, estou invertendo o sinal, estou passando para o lado de cá, né? Para o lado de cá. Os 150 mais 300 eu já vou somar, vai dar menos 450, mais 270. Certo? 480 menos 450 vai dar 30, certo? 30 mais 270, 300. Então, a gente acha MC igual a 300 newtons metro. Na direção positiva, porque o sinal saiu positivo, isso quer dizer que a direção suposta aqui, que foi a direção positiva, está correta. Então, MC vai ser igual a 300 Newton metro na direção horária. Ok? E aí agora a gente parte para a última coluna, o último elemento. O que a gente tem que fazer é essencialmente verificar se essas contas estão batendo, né? Então, na última coluna, a gente tem o quê? A gente tem a coluna, certo? A gente tem uma força que a gente calculou lá no princípio de reação de apoio de 30 newtons, aqui embaixo, certo? A gente acabou de achar um CY, né, na viga de cá, naquela viga anterior, né? Vou colocar um trecho dela aqui, né? O finalzinho dela aqui. A gente acabou de achar um CY aqui de 30, um momento aqui de 300 e uma força aqui, um CX de 100, certo? Então aqui a gente vai colocar isso tudo na direção contrária, certo? Então nós vamos ter aqui uma força de 30, certo? Que a gente vê imediatamente que equilibra em Y a força de 30 aqui embaixo, certo? Lembrando que a gente tem aqui também uma força de 100, né? Aqui no meio. Uma força externa que está ocorrendo lá no portal. E aí a gente tem, no portal não, no pórtico. E aí a gente tem aqui essa força de 100, né, que está para a esquerda. Então nós vamos ter aqui uma força de 100 para a direita, no ponto C, né?
uma força de 100, que equilibra essa força de baixo, certo? Então está equilibrado na direção x, e a gente vai ter aqui também um momento de 300 newtons-metro, certo? O que equilibra esse momento de 300 newton-metros? Exatamente essa força aqui, com essa distância de 3 metros aqui, certo? Isso vai produzir um momento de exatamente 300 aqui. Então, o sistema está perfeitamente equilibrado. Bem, então agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que, partindo do sistema todo equilibrado, a gente tem que determinar, achar as equações que descrevem as distribuições de força normal, de cisalhamento e de momento fletor no pórtico inteiro. E a gente faz isso membro a membro, como a gente já fez em outras vezes, certo? Então, vamos recomeçar lá do primeiro membro, membro AB. Vamos desenhar aqui o que a gente sabe sobre ele, certo? O que a gente sabe sobre ele é que, deixa eu mudar a cor aqui da tinta. O que a gente sabe sobre ele é que a gente tem aqui uma força distribuída, certo? Uma força distribuída. Aqui em cima, essa força vale 10 newtons. Aqui embaixo, ela vale 0. E ela é crescente à medida que a gente sobe na coluna, certo? A gente achou também uma força aqui de, eu acho que 70 newtons, uma força aqui de 100 newtons, certo? E uma força aqui de 70 newtons para equilibrar aquela, e uma outra força aqui de, não, essa força aqui é de 70 também, e essa aqui é de 100. Isso, agora tá certinho. Foi esses são os resultados que a gente obteve do que a gente calculou até então, certo? Bem, o que a gente tem que fazer aqui? Diagrama, equação e diagrama de esforços normais, esforços de cisalhamento e momento fletor. O normal aqui é bem simples, né? As únicas forças que agem no eixo da viga são essas forças de 70 aqui. Elas estão comprimindo a viga, né? Evidentemente, elas estão comprimindo a viga ou a coluna. Então, a gente pode tranquilamente escrever que em toda a viga, ou em toda a coluna, a força normal vale 70 newtons em compressão. Ok? Bem, agora vamos partir para o cisalhamento. O cisalhamento, lembrando, o cisalhamento, V de x, é igual ao integral de W de x dx. Esse W de x, o que é o W de x? O W de x é essa força distribuída aqui, né? W de x é a equação que representa para mim a lei dessa distribuição. Essa distribuição é uma reta crescente, né? Uma reta crescente é uma função de primeiro grau, a gente sabe disso, né? Então, W de x tem a forma ax mais b, certo? Para eu poder conseguir determinar os coeficientes a e b nessa equação, eu preciso do quê? Eu preciso conhecer os valores da função em dois pontos, né? Eu tenho o ponto 0, onde a função vale 0, e eu tenho o ponto 6, onde a função vale 10, certo? Ou seja, escrevendo aqui x igual a 0, implica o quê? Que w de x é igual a 0. E x igual a 6 implica w de x igual a 10. Então, isso são dois pontos. Então, substituindo o primeiro ponto, né? X igual a 0, w de x igual a 0. Vou substituir o x aqui por 0 e o w de x aqui por 0, certo? Então, eu vou ter 0 igual
A vezes 0 mais B. Isso aqui significa o quê? Que B é igual a 0. Certo? Nenhum mistério, nada muito complicado. No segundo caso, só uma correção aqui, antes de continuar. Isso aqui é menos 10 newtons, né? Menos 10, porque a gente está agora trabalhando com um sistema de coordenada, que a direção x está aqui e a direção y está aqui. Certo? Então, a força está para a esquerda, para a direita, aqui no caso, né? Ela para a direita, ela está na direção negativa de y. Então, ela vale aqui menos 10, certo? Então, no segundo caso, para x igual a 6, a gente vai ter o quê? W de x igual a menos 10 igual a V6 mais B. O B a gente já sabe que é zero, ou seja, nós vamos ter A igual a menos 10 sextos, que é igual a menos 5 terços. Ou seja, a minha equação da distribuição é W de x igual a menos 5 terços x. Simples assim. Né? Esse 5 terços aqui é o A que eu acabei de achar. O mais B aqui é zero, então não tem muito o que fazer. E aí a gente volta nessa equação. Agora a gente consegue trabalhar com ela. Né? A gente vai escrever o quê? A gente vai escrever aqui V de x. Reparem que não ocorre nenhuma força concentrada entre as duas extremidades, entre o ponto A e o ponto B. Não tem nenhuma força concentrada, só força distribuída. Então, a função v de x ela vai ser contínua entre A e B. Ela só vai ter dois saltos, no ponto A e no ponto B, que são essas forças de 70 e de 100 aqui. Certo? Então, v de x vai ser igual ao integral de menos 5 terços x dx. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a menos 5 sextos x ao quadrado mais uma constante. Certo? Para determinar o valor dessa constante, o que eu faço? Eu uso um valor que eu conheça de v de x em algum ponto x. No ponto x igual a zero, né, eu tenho um salto negativo de 70. Então, eu tenho menos 70. Então, v de zero é igual a menos 70. Escrevendo isso aqui, v de zero é igual a menos 70. Substituindo nessa equação aqui o x por zero, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, isso aqui vai ser igual a menos 5 sextos vezes zero ao quadrado mais k. Né? Resolvendo esse negócio aqui todo, repara, resolvendo isso aqui, nós vamos ter k igual a menos 70. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que nesse trecho aqui, nessa coluna AB, a equação do cisalhamento é v de x igual a menos 5 sextos x ao quadrado mais k. Agora k a gente viu que é menos 70. Então está aqui o nosso primeiro resultado importante, certo? A título de verificação, repara que no final aqui a gente tem um salto positivo de 100, né? Positivo porque vai na direção positiva de y. Então, se eu substituir x por 6, né, que é a altura aqui, o valor final de x, essa altura aqui, o v de x tem que dar 100. Né? Se eu substituir x por 6, tem que dar menos 100, na verdade, porque eu vou ter um salto positivo. Menos 100 mais 100 vai dar 0, e eu vou terminar no 0 aqui. Se eu substituir o x por 6 aqui, eu vou ter 6 ao quadrado. Eu corto um 6 com um 6 de baixo, vai dar menos 5 vezes 6, vai dar menos 30, menos 70, menos 100. Certo? Então, v de 6 vai dar menos 100. Menos 100 mais esse 100 aqui vai dar 0. Então, a equação está, por enquanto, so far, so good. Parece certa. E agora a gente faz a equação do momento. Né? O momento, como é que é o momento? O momento de x vai ser igual à integral de v de x, dx. V de x a gente acabou de calcular, está aqui, certo? Então, o momento x vai ser igual a menos 5, 2 vai virar 3, 3 vezes 6, 18, menos 5, 18 avos,
x ao cubo menos 70x mais constante. Bem, eu fiz uma cagada, eu mudei de slide aqui sem querer, acabei perdendo aquelas coisas que eu já tinha desenhado no slide anterior, e isso eu não consegui fazer aqui, voltar e recuperar aqueles negócios, então tem que continuar de uma coisa em branco. Eu vou só colocar aqui meio que grosseiramente o que foi que a gente já achou, né? A gente está trabalhando com uma viga, né? A gente tem nela uma força distribuída, aqui ela vale 10, lá embaixo ela vale 0, certo? Vou fazer aqui de uma forma bem grosseira. Aqui a gente tem 70 newtons, aqui a gente tem outros 70 newtons, aqui a gente tem 100, aqui a gente tem 70, certo? Eu acho que era isso mesmo. E a gente achou uma equação v de x igual a menos 5 sextos x ao quadrado menos 70, e a gente tinha acabado de achar m de x, integrando v de x, igual a menos 5 18avos x ao cubo menos 70x mais uma constante. Era esse o ponto que a gente estava, se não me falha a memória, certo? Bem, partindo daqui então, o que a gente faz? Para determinar a constante k, né? Para determinar a constante k, a gente pega um ponto em que a gente sabe o momento. Esse ponto aqui, o ponto A, a gente sabe que o momento vale 0, certo? Porque isso aqui é uma articulação, numa articulação não ocorrem momentos, certo? Então, a gente vai colocar 0, o valor de x nesse ponto é 0, certo? Então, isso aqui vai ser o 15 18avos x ao cubo vai ser 0, menos 70x vai ser 0, ou seja, 0 vai ser igual a k, o que quer dizer k igual a 0. A constante está definida, então m de x vai ser igual a menos 5 18avos x ao cubo menos 70x mais 0, certo? Então, essa é o nosso segundo resultado importante. A gente já conseguiu achar aqui as duas equações de momento. Na verdade, é o terceiro resultado importante, né? O primeiro resultado importante foi o da força normal, né? O da força normal, a gente basta olhar, né? A gente vê que a força normal é igual a 70 newtons em compressão, certo? Que são as duas forças que agem no eixo da viga. Bem, com isso a gente consegue desenhar os diagramas, né? Vamos fazer primeiro o diagrama de cisalhamento. Vou fazer ele aqui embaixo, certo? O diagrama de cisalhamento. Isso aqui é a direção positiva, v de x, e isso aqui é x, certo? Deixa eu mudar de cor. Então, quando a gente tem x igual a 0, a gente tem esse salto de 70 aqui para baixo, certo? Então, no x igual a 0, nós vamos ter um salto de 70 para baixo. Aqui, isso aqui vai ser menos 70, certo? E daí em diante a gente tem uma equação, é necessário virar a cabeça para a esquerda aqui, para poder ver isso aqui, né, direito. Daqui para frente a gente tem essa equação, que é uma quadrática, certo? Com coeficiente negativo, que para x igual a 6 vai valer menos 100, certo? Ou seja, ela vai ter um andamento parecido com isso aqui, né? Aqui vai ser menos 100, né? Dando uma inteirada aqui, e aqui no final a gente tem um salto de mais 100, né? Que corresponde a essa força aqui, certo? Então o diagrama de cisalhamento é alguma coisa mais ou menos assim. Já o diagrama de momento, ele também vai ser razoavelmente parecido. A gente vai ter, colocar os eixos aqui, a gente vai ter momento em x, vou colocar aqui o eixo x,
um pouco torto, mas beleza. No ponto x igual a 0, o momento vale 0, certo? Nesse ponto aqui. Se a gente substituir x por 6 aqui, nós vamos descobrir que no ponto x igual a 6, o momento vale menos 480, e tem que ser, porque a gente sabe que aqui a gente tem um momento, né, no ponto B, a gente tem um momento positivo de 480, então, ao chegar aqui em x igual a 6, a gente tem que ter também um salto de 480 na direção positiva, certo? Ou seja, nós vamos partir de 0 e vamos cubicamente descendo até menos 480. É mais ou menos esse o andamento da função. Se vocês quiserem pegar um ponto aqui no meio, por exemplo, e calcular o valor, poder fazer um gráfico mais bonito, ou 2 pontos, o que quer que seja, fiquem tranquilos, podem fazer. Na verdade, é até bonito. Uma equação cúbica, né? Se vocês pegarem 4 pontos, vocês conseguem fazer uma coisa bem razoável. Bem, e aí a gente passa para a viga superior, né? A viga CB. Né? A viga CB, ela tem... O que a gente sabe sobre ela? Né? A gente sabe que a gente tem aqui na extremidade de cá um momento negativo de 480, a gente tem uma força de 50 a 3 metros, a gente tem outra força de 50 a 6 metros, a gente tem essa força de 100, e aqui uma outra força de 100, e aqui uma força de 30. E aqui uma outra força de 70. Acho que é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Então, nesse caso aqui, a força normal também está fácil. A força normal, considerando as forças que agem no eixo da viga, né, só tem essa força de 60 comprimindo a viga. Certo? De 60 não, de 100 comprimindo a viga. Então, a força normal vai ser 100 newtons em compressão. Está feito, certo? No caso do cisalhamento, repare, não tem força distribuída, certo? Não tem força distribuída, de forma que, nesse caso aqui, W de x é igual a 0 em toda a viga. Então, nós só vamos ter para o cisalhamento saltos, certo? Saltos que vão ocorrer aonde? Nos pontos onde tem força concentrada. No ponto x igual a 0, no ponto x igual a 3, no ponto x igual a 6, no ponto x igual a 9. Certo? O primeiro salto vai ser de 70 para cima, a gente vai seguir com 70, depois nós vamos ter um salto de 50 para baixo, vai seguir com 70 menos 50, depois um salto de 50 para baixo, vai ser 70 menos 50 menos 50, a gente vai seguir com esse valor até chegar no final, já é um salto de 30 para cima. Isso tem que terminar em 0, certo? Então, a gente já pode, na verdade, ir direto para o diagrama aqui, né? E aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, esse diagrama é um pouco mais fácil de desenhar, nós vamos ter, vou fazer um troço mais bonito aqui, nós vamos ter aqui, deixa eu dividir aqui em 3 partes, né? 3 metros, 3 metros. A gente vai começar com um salto de 70 para cima, certo? Salto de 70 para cima. A gente vai seguir com esse valor até chegar aqui. Aqui a gente dá um salto de 50 para baixo. Então, aqui V de x nesse intervalo todo é constante, é igual a 70. Nesse intervalo aqui, a gente deu um salto de 50 para baixo. Então, é 70 menos 50. V de x aqui é igual a 20. E aqui a gente dá um outro salto de 50 para baixo, né? E vai até o final, em que a gente dá um salto de 30 para cima. Nesse trecho aqui, V de x vai ser igual a menos 30. Certo? Então, a função, o cisalhamento, quando a gente tem só força concentrada, ele é fácil de fazer, né? Você só vê os saltos que são feitos e vai seguindo os saltos. O momento, nesse caso, a gente vai ter que dividir ele em 3 partes, né? A gente vai ter um momento dessa região, um momento dessa região e um momento dessa região. Em cada um desses casos, a equação de V de x
são essas constantes aqui. V de x igual a 70, V de x igual a 20, V de x igual a menos 30. Né? Deixa eu numerar isso aqui de uma forma mais compreensível. Certo? Então, para poder fazer o momento, como é que a gente faz? Vamos fazer aqui no canto de cá. Nós vamos chamar de momento 1. Momento 1 para essa região aqui. Né? O momento 1 vai ser a integral de v de x. V de x vale 70, então vai ser a integral de 70 dx. Certo? Isso aqui vai ser igual a 70x mais uma constante. Certo? Qual o valor dessa constante? Bem, aí a gente pega um ponto em que a gente sabe o valor do momento. Olha aqui, ó. No ponto x igual a 0, o momento vale menos 480. Certo? Então, eu coloco menos 480 no lugar do M1. Vai ser igual, 70 vezes 0 vai ser 0. Então, a constante K vai ser igual a menos 480. Ou seja, M1 vai ser igual a 70x, fazer isso melhor, 70x menos 480. Está feita a primeira equação, certo? No segundo caso, vejam bem, no segundo caso, v de x vale 20. Né? Não está muito fácil de ver aqui. V de x igual a 20. Então, M2 vai ser igual a integral de 20 dx, que vai ser igual a 20x mais k. Da mesma forma, eu preciso de um ponto qualquer, onde eu saiba o momento, para poder calcular esse k. Certo? Qual o ponto onde eu sei o momento? Bem, o ponto onde eu sei o momento, eu pego dessa equação aqui. Né? Nessa equação aqui, entre essa equação e essa equação, elas têm em comum o quê? Elas têm em comum justamente esse ponto aqui, ó. O ponto x igual a 3. Né? Isso aqui é x igual a 3. Esse ponto aqui é comum tanto à equação do lado de cá quanto à equação do lado de cá. Então, o valor do momento que eu achar com essa equação para x igual a 3 é o momento dessa equação aqui para x igual a 3. É o mesmo valor. Certo? Então, se eu pegar M1 com x igual a 3, o que eu vou achar? Eu vou achar 70 vezes 3 menos 480. Isso aqui é quanto? 7 vezes 3, 21. Eu vou ter 210 menos 480. Isso aqui vai dar menos 270. Certo? Então, com isso, o que eu faço aqui? Eu faço... não, minto. Peraí, tem um troço errado aqui. 7 vezes 3, 21. 210 menos 480. Ah, sim, vai dar menos 270. Ok, não, tá certo, é isso mesmo, menos 270. Mas isso não é o valor da constante. Né? O valor da constante eu vou obter como? Colocando M2 igual a 270, menos 270, e substituindo, colocando M2 igual a menos 270, substituindo x por 3. Aí eu obtenho essa constante. Certo? Como é que vai ser isso? Eu vou ter menos 270 igual a 20 vezes 3 mais k. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que k igual a menos 270 menos 60, que é igual a menos 330. Então, M2, a partir dos dados que eu obtive aqui para constante, certo? M2 vai ser igual a 20x menos 330. E aí eu fiz a mesma cagada que eu fiz da outra vez, certo? E aí eu vou ter que... eu devo estar apertando alguma coisa sem querer. Eu vou ter que continuar aqui com as equações que a gente já obteve. Deixa eu escrevê-las aqui para a gente poder lembrar. Né? O M1 a gente tinha achado 70x menos 480. O M2 é 20x menos 330,
certo? E a gente tinha o que? A gente tinha uma distribuição de cisalhamento em que, na terceira parte, fazendo aqui rapidinho, né, a gente começava em 70, baixava para 50, depois menos 30, 30. Então era 70, 50, menos 30. Menos 30. Certo? Então V de x na terceira parte, portanto M3, vou colocar aqui, M3 vai ser igual à integral de menos 30 dx, que vai ser igual a menos 30x mais a constante. Para achar essa constante, raciocínio perfeitamente análogo ao anterior, né? A gente usa a equação de M2, certo? Para poder calcular no ponto 6 o valor do momento. A gente vai ter quanto? A gente vai ter, usando essa equação, nós vamos ter 6 vezes 2, 12, 120, menos 330. Isso aqui vale 110, é isso mesmo? Tem um troço errado aqui nessa minha conta. Ah, tá. Já achei meu erro. É 210, né? 6 vezes 2, 12. É 120 menos 330. Ok, isso aqui vai dar 210, né? Não é 110. 210. Desculpa aí. A gente rateia, né? E aí, ok, com esse valor, eu substituo x por 6, certo? E o M3 por 210. Então, eu calculo o momento nesse ponto aqui. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter 210 igual a menos 30 vezes 6 mais K. Isso quer dizer que K vai ser igual a 210 mais... não, é menos 210, né? K vai ser igual a menos 210 mais 180. Certo? Menos 210 mais 180 é igual a menos 30. Então, aí eu achei o M3. M3 vai ser igual a menos 30x menos 30. Então, essas três equações, né, que a gente acabou de obter, M1, M2, aqui, e M3, elas descrevem o andamento do momento ao longo da viga superior aqui em cima, certo? A título de conferência, o momento lá no final, né, aqui na ponta, lembra que tinha um valor lá de 300, né, o momento aqui, o MC, né, dava 300. Então, o momento, usando a equação 3, que é a equação que vale nesse intervalo, o momento aqui, que é a equação que vale nesse intervalo, então o momento aqui ele tem que terminar em menos 300, porque nós vamos ter um salto de mais 300 para cima, certo? Ou seja, se a gente pegar aqui o M3 e substituir o x por 9, né, que é o ponto final da viga, nós vamos ter 9 vezes 30, 270, então vai ser menos 270, menos 30, menos 300. Perfeito, aí você tem um salto de mais 300 e termina em zero. Então a equação está certa, é essa aí mesmo. Para poder fazer o gráfico, como é que a gente faz? Aí eu vou tentar fazer ele um pouco mais bonitinho aqui, né? A gente vai ter mx, certo? Aqui a direção x, aqui o ponto 3, aqui o ponto 6 e aqui no final o ponto 9. Então, para poder desenhar isso aqui, a gente começa o quê? A gente começa com um salto, x igual a zero, nós vamos começar no menos 480, certo? A gente vai começar cá embaixo. Aqui a gente tem menos 480, que é aquele momento inicial, né, que tem aqui, de menos 480.
E aí a gente segue subindo com uma reta crescente em x, né? E terminando aonde? Terminando em M2 em 210, certo? Não, na verdade 270, né? 270. Se você substituir aqui por 3, vai dar 7 vezes 3, 21. Isso, vai dar 270. Isso que a gente tinha feito no outro slide, né? Então, a gente vai ter aqui alguma coisa tipo 270. E a gente vai subir até aqui com 270. Né? No segundo caso, a gente vai até onde? A gente vai até 210. Aqui é 270. O 210 está onde? Está aqui assim. Certo? Vamos colocar aqui 210. A gente sobe até 210. E aí, na última equação, repara, o coeficiente dela aqui é negativo. A reta é decrescente, certo? E ela desce até 300. 300 está aqui. Então, a gente vai descer até aqui. E aí, a gente tem um salto de 300 para cima. Essa é a equação, esse é o diagrama de momento, certo? Nesse ponto aqui vale 270, nesse ponto vale 210 e nesse ponto vale 300. Sempre negativo. E aí agora a gente faz a última coluna, né? Coluna lá a coluna C, né? Como é que é a situação dessa última coluna que a gente sabe? A gente tem a coluna, certo? A gente tem nessa coluna uma força aqui embaixo de 30 newtons. A gente tem uma força aqui em cima de 30 newtons. Então, com isso, a gente já vê que a equação normal é de 30 newtons em compressão, certo? A gente tem um momento de 300 no sentido negativo. A gente tem uma força de 100 no sentido para a direita, colocando um sistema aqui agora com x para baixo e o y para a direita, certo? Então, essa força é positiva e a gente tem uma força aqui no meio negativa de 100. O cisalhamento aqui já está dado, né? Como eu já falei, não tem força distribuída, W de x aqui é zero, certo? Se o W de x é zero, o que a gente tem aqui? A gente começa o cisalhamento com um salto de 100, vem seguindo até chegar no ponto x igual a 3, tem um salto negativo de 100, volta para zero e segue com zero até o final. Então, o diagrama de cisalhamento aqui, ele é instantâneo, né? Ele é só olhar. Você vai ter aqui a direção x, aqui v de x. Então, a gente começa com um salto de 100, né? Um salto de 100, segue com esse salto de 100 até a metade, e aí tem um salto de menos 100 aqui. Mais 100 aqui, menos 100 aqui. E segue com esse 100 constante. Então, o que a gente tem aqui? A equação do cisalhamento vai ser do ponto 0 ao ponto 3, v de x igual a 100, e do ponto 3 ao ponto 6, v de x igual a 0. Certo? E com isso a gente já vai direto para o momento também, né? O momento vai ser o quê? O momento integral de v, certo? Então, o momento, nesse primeiro trecho, vou chamar aqui de 1, né? M1 vai ser igual à integral de 100 dx, que vai ser igual a 100 x mais constante. Né? Colocando x igual a zero, o que eu encontro aqui no ponto x igual a zero? Eu encontro um momento de 300 negativo, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 300 igual a 100 vezes 0, que é 0, mais k. Então, k menos 300, na verdade, k vai ser igual a menos 300. Então, o momento naquele trecho 1 vai ser igual a 100x menos
300. Certo? No segundo trecho, que é esse trecho aqui, o momento vai ser igual à integral de 0 dx, que vai ser igual a uma constante. Certo? Bem, o que acontece aqui? Para eu poder saber o valor dessa constante, o que eu faço? Eu vejo qual foi o valor no último ponto. O último ponto é x igual a 3. Substituindo aqui o x, substituindo o último ponto aqui, né? Eu vou deixar a constante aqui, eu olho quanto valia o momento nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui é x igual a 3. Eu substituo o x aqui por 3, eu vou ter 300 menos 300, que é igual a 0. Certo? Então a constante k vale 0. Ou seja, daqui até aqui, m igual a 0. Né? Então, M2 vai ser igual a 0 em todo o trecho. Então, fazendo o diagrama de momento, M de x, a gente começa aqui embaixo com menos 300, e aqui é o ponto 3, certo? Aqui é o ponto 6. A gente vai simplesmente de menos 300 a 0, porque a equação é uma equação de primeiro grau simples, certo? Então, agora, fazendo os diagramas completos, né, o que nós vamos ter? Vou colocar aqui diagrama de esforço normal. Diagrama de cisalhamento. E diagrama de momento. Certo? No esforço normal, o que a gente achou? A gente achou que na primeira viga a gente tem, só lembrando aqui o sistema de coordenada, tá? O sistema de coordenada em geral a gente vai fazer assim, né? Em todos os casos a gente vai ter as direções positivas de x e y andando junto com a viga, certo? Então a gente vai representar positivo e negativo a partir dessas três referências. Então, no diagrama de esforço normal, a gente tem um esforço na viga de cá, a gente tem um esforço de compressão de menos 50, ele vai ser negativo. Na viga, vamos fazer a compressão aqui de uma vez, né? Constante durante toda a viga, valendo n igual a 50 compressão, ou n igual a menos 50. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai atrapalhar os outros. Na viga de cima, o que a gente teve? A gente teve um esforço de menos 100. Vai ser isso aqui. 100 compressão. Compressão. Aqui 50 compressão. Quer dizer, compressão a gente representa negativo, né? E no outro, por fim, no último, a gente teve menos 30. Vou colocar menorzinho aqui assim. Né? Menos 30 ou 30 compressão. O esforço normal está representado aí facinho. Isso aqui é o esforço normal. Depois a gente tem o esforço de cisalhamento, né? A gente viu que cisalhamento, a gente viu que aqui a gente começa, se eu não me engano, com menos 70 e segue uma trajetória meio paraboloide até menos 100, certo? Então, essa equação aqui, se eu não me engano, é v de x igual a menos 5 sextos x ao quadrado, 5 sextos x ao quadrado menos 70. A equação que vale nesse trecho. O cisalhamento aqui, ele começou positivo, com 70, depois ele desceu, bonito, 70, depois ele desceu para
20, se eu não me engano, depois ele vai mais um pouco, desce para menos 30, depois vem aqui até o final onde ele sobe para 30. Então aqui eu vou ter v de x igual a 70, aqui v igual a v de x, né? V igual a 20 e aqui v igual a menos 30. Deixa eu colocar aqui. V igual a menos 30. E na segunda parte, a gente teve, na terceira coluna, o que a gente teve? A gente teve um cisalhamento positivo em 100 daqui até a metade, né? V igual a 100, constante, certo? O momento, o que aconteceu com o momento? O momento a gente viu que aqui a gente partiu de 0 e foi até menos 480, certo? Esse momento aqui, é interessante pegar aqui e colocar os valores, né? Só que para não poluir muito, aqui, os valores nas pontas, né? Aqui é 0, aqui é menos 480, menos 480, só que para não poluir muito o desenho, eu não vou pôr não, tá? Mas de qualquer forma, eu vou falando que aí a gente sabe. A equação aqui, em toda a extensão da coluna de A até B, ela é, se eu não me engano, deixa eu colocar uma seta aqui, ela é m de x igual a menos 5/18 x ao cubo, menos 70x, certo? Na parte de cima, na viga BC, o momento tem um andamento um pouco mais partido, né? Ele começa aqui, sobe um pouco, depois sobe mais para cá, depois ele desce, né? E aqui a gente tem M1, M1, M2, M3. Não vou colocar as equações aqui para não poluir. E por fim, na última parte, a gente viu que a gente tem um valor que vai de menos 300 até 0 aqui, né? Que a gente chamou também de M1, é igual a 100x menos 300, se eu não me engano. Então esse aí é o diagrama de momento, esses aí são os 3 diagramas. É isso. Fim. Desculpa os erros aí no meio do vídeo. Estou aprendendo a mexer com esse trem também. Até a próxima.